Tem muita desinformação, muita incoerência e muito racismo no movimento vegano e sim, a gente precisa falar sobre isso. Eu vou contextualizar aqui brevemente, caso você tenha acabado de acordar de um coma e não tenha visto nada que rolou nas últimas 2 semanas. No dia 25 de maio, o Derek Chauvin, que é um policial branco estadunidense, matou George Floyd, que é um homem negro, um trabalhador negro estadunidense também. O vídeo desse assassinato foi amplamente divulgado na internet. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas eu vou descrever que o assassinato ocorreu porque esse policial, Derek, ficou com o joelho dele pressionado sobre o pescoço do George Floyd por 8 minutos e 46 segundos. E esse assassino, ele não tirou o joelho dali nem quando as pessoas em volta imploraram para ele parar de manter aquele joelho pressionado. Ele não tirou o joelho dali nem quando o George Floyd estava completamente desacordado. Sem se mexer. Bem, devido às condições de extrema violência e desse vídeo também, que foi amplamente divulgado, isso despertou nas pessoas realmente uma revolta muito grande. E isso também fez com que se iniciasse uma série de protestos, principalmente nos Estados Unidos, mas também em várias outras cidades ao redor do mundo inteiro. A violência policial não é uma novidade nem nos Estados Unidos nem no Brasil, mas esse momento, esse assassinato, foi a gota d'água para que eclodissem essas manifestações, esses protestos ao redor do mundo. Esse foi um resumo bem resumido dos acontecimentos, tem mais links na descrição se você quiser saber mais. Pois bem, nesse contexto, em um desses protestos, um homem foi fotografado, um desses protestantes, segurando uma cabeça que na verdade parece mais ser o rosto de um porco, em frente a uma delegacia de polícia. Essa foto circulou pela internet também, é uma foto realmente muito impactante, e pediram para que eu comentasse. Algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo para eu comentar essa foto. Foi aí que eu parei para escrever 3 tweets, Eu fiz meio que um pequeno fio ali no Twitter para comentar essa foto. Eu vou ler esses tweets rapidamente, caso você não tenha visto ainda. Eu vou comentar muito brevemente essa foto aqui, já que me pediram. Segue um curto fio de apenas 3 tweets. Primeiro, a imagem tem uma razão de ser. Essa cabeça não é aleatório. É comum que chamem policiais nos Estados Unidos de porcos, de uma forma bem pejorativa mesmo. Levantar essa cabeça é muito simbólico e representa muita coisa para quem sofre abuso policial há décadas. Segundo, acredito que nós, como movimento, não devemos usar essa imagem para fazer comentários sobre especismo, visto que no contexto todo da situação, essa cabeça de porco é o menor dos problemas. O assassinato do George Floyd e do João Pedro merecem muito mais atenção. Terceiro, para finalizar, comer animais é muito mais grave e causa muito mais sofrimento do que usar a cabeça de um animal em um protesto. Criticar o ato da foto soa racista e é, no mínimo, bem insensível para com toda uma população que está cansada de ser tratada como lixo. Pouquíssimo tempo depois de eu fazer essa postagem, ela começou a ser compartilhada e pessoas comentaram e curtiram e compartilharam mais ainda. Eu não conseguia nem acompanhar os números. Eu postei depois no Instagram também, esse fio, tirei um print ali para postar no Instagram também e o resultado foi muito parecido. Essa é a foto com mais interações que eu tenho no meu Instagram nesses mais de 3 anos de ativismo na internet. E aí eu vou comentar aqui com vocês algumas observações que eu tenho para fazer sobre algumas interações que eu tive, por causa desse post. E para isso eu dividi em 5 tópicos, para ficar mais fácil de entender. Antes de começar, eu fui um pouquinho mais atrás na questão do uso da palavra porco para falar de policiais. E isso já é usado desde o começo do século XIX, sabe? Já tem registro disso desde o começo do século XIX. Então é importante a gente saber disso para a gente entender o peso que essa imagem carrega, o peso que é levantar esse rosto desse porco na frente de uma delegacia de polícia. Então vamos lá, vamos para as observações. Teve gente que achou que mataram um porco só para usar o rosto dele no protesto. Gente, pensa assim, pensa que você tá ali no meio do protesto, e aí você, nossa, seria massa levantar a cabeça de um porco aqui. Já sei, eu vou dirigir 40 quilômetros até uma fazenda, eu vou matar um porco, eu vou tirar a cabeça dele, eu vou, limpar, tirar o sangue, tirar o crânio, e aí eu vou dirigir de volta mais 40 quilômetros para chegar lá no protesto e levantar na frente da delegacia de polícia. Faz sentido isso? Faz sentido isso na sua cabeça? Não faz muito mais sentido que essa pessoa tenha simplesmente entrado no açougue, comprado o rosto ali, ou a cabeça do porco, para levantar no protesto? Ou ainda, ele tinha aquilo lá já em casa e ele pegou para levar lá no protesto? De qualquer forma, esse porco, ele não foi morto para ser usado no protesto. Ele foi morto para ser usado como alimento, para ser vendido como alimento. E isso torna as coisas um bocadinho diferentes. É importante fazer essa observação aí. E aí, por causa dessa observação que eu fiz, teve gente sugerindo que eu era a favor de explorar animais para usar em protestos. Olha, se você analisar esse caso, essa situação toda, com uma profundidade um pouquinho maior do que a de um pires, você vai entender que eu jamais aprovaria a exploração de um animal, comprar o corpo de um animal para usar num protesto. É claro, é óbvio
que usar, né, explorar animais para usar em protesto também é uma forma de especismo, mas essa não é a questão que a gente tem que discutir aqui. Não é aqui que a gente tem que colocar o foco, né, no meio de tanta coisa absurda acontecendo. Da mesma forma que eu sou contra o sacrifício de animais em rituais religiosos, mas ao mesmo tempo eu também sou contra a criminalização dessa prática, eu também sou contra a exploração de animais para usar em protestos, enquanto eu sou contra a gente fazer essa crítica agora, nesse momento, no meio disso tudo. E é por isso que no meu último tweet eu destaquei também que comer animais, né, explorar animais para alimentação causa muito mais sofrimento, é muito mais prejudicial, né, do que utilizar a cabeça desse animal nesse protesto. Tipo, se a gente tem, né, infinitas oportunidades de falar sobre o consumo de animais, né, que é um mal muito maior, que é um mal que causa muito mais sofrimento, que tem impacto ambiental terrível, né? Por que que a gente vai parar para focar nesse detalhe aqui, para fazer disso aqui o foco do nosso ativismo? Fica clara aí a tentativa de deslegitimar um movimento tão importante que está acontecendo, né, de revolta contra o racismo e contra a violência policial, para focar nesse detalhe, sabe? Tipo, me incomoda, eu não gosto de ver essa imagem, né? Eu também acho que é errado utilizar corpos de animais, comprar corpos de animais para usar em um protesto. Mas, de novo, eu vou bater nisso aqui várias vezes, porque tem que ficar muito bem explicado. Não é essa a questão que a gente está discutindo. A gente não está discutindo se é certo ou errado explorar animais para usar em protestos. A gente está discutindo aqui uma coisa muito mais urgente e uma coisa que merece muito mais atenção no momento que a gente está vivendo. E aí aqui eu quero fazer uma outra comparação, né, de novo com a questão do candomblé e do sacrifício de animais. Quem ataca praticantes, né, do candomblé por fazerem sacrifício de animais, raramente lembra de atacar a família que está, né, fazendo rituais ali muito parecidos na hora de comer um peru na ceia de Natal. E aí, de novo, fica explícita essa tentativa de desmerecer uma religião, né? Fica implícito ali esse racismo na hora de desmerecer uma religião por causa de uma prática que outras pessoas fazem em uma escala muito maior. Mas a gente não acha tão ruim, porque a gente está acostumado, porque são pessoas brancas, porque é parte da cultura hegemônica e parte da elite. Então, se no meio de toda essa violação de direitos humanos, no meio de todo esse descaso da mídia e de instituições públicas por essas pessoas, você resolve colocar uma lupa nesse único detalhe, você está sendo racista. Teve gente dizendo também, em resposta, né, a essa foto, que toda vida importa. Eu vou dar mais uma contextualizada aqui para explicar por que eu não gosto dessa frase colocada desse jeito nessa situação, toda vida importa. O termo, né, e o movimento Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, foi cunhado em 2013, depois do assassinato de mais um jovem negro. O nome desse jovem era Trayvon Martin. E aí o movimento Black Lives Matter foi ganhando cada vez mais força, cada vez que mais uma pessoa negra era assassinada ou violentada pela polícia. Um caso muito marcante, né, foi em 2014, quando Eric Garner foi morto de uma forma muito parecida que o George Floyd foi morto. Ele também foi colocado no chão, vários policiais em volta dele, e ele também disse: "Eu não consigo respirar". Esse aqui é o Daniel Pantaleo, assassino do Eric Garner. Com esse termo ganhando notoriedade, né, ganhando espaço na mídia, muitos racistas ficaram incomodados. E aí eles passaram a dizer de volta, né, ao invés de não é Black Lives Matter, é All Lives Matter, é toda a vida importa. Não é a vida dos negros que importa, né, é toda a vida importa. Algumas pessoas dizem que dizer que vidas negras importam implica que outras não importam, mas isso absolutamente não é verdade. Eu não vou me delongar muito aqui para falar sobre isso, sobre essa questão, mas dá para você saber mais com os links que eu deixei aqui na descrição. Pois bem, nesse contexto, quem fala All Lives Matter, ou toda a vida importa, nos Estados Unidos, geralmente é interpretado como racista. E aí, algumas pessoas do movimento pelos direitos animais adotaram essa frase também. Só que elas adotaram num sentido de, tipo assim, toda a vida importa, incluindo a dos animais não humanos, né? Não é só a vida dos seres humanos que importam, né, todas as vidas de todos os animais. E algumas pessoas aqui no Brasil importaram também essa frase e começaram a falar toda a vida importa, colocando fotos de animais para dizer, né, que toda a vida importa, não é só dos seres humanos. E tipo, faz um certo sentido quando você joga essa frase completamente fora do contexto, né? Essa frase solta aqui, toda a vida importa, faz sentido, porque sim, toda a vida importa, a gente sabe disso. As pessoas que fazem parte do Black Lives Matter sabem que toda a vida importa. Mas dentro desse contexto, dentro do contexto dessa frase estar sendo usada, né, por uma direita radical racista nos Estados Unidos, trazê-la pra cá e dizer toda a vida importa, nesse contexto, sabe, no contexto dessa foto, no contexto dessa discussão que a gente tá tendo, eu acho que não é legal. Eu não vou dizer aqui que todo mundo que usa a frase toda a vida importa tá sendo racista, né, mas você, ao usar essa frase, você pode estar sendo interpretado como racista. Então eu recomendo que nós, como movimento pelos direitos animais, que a gente escolha outras frases. Tem infinitas frases
para usar, né, para falar sobre isso, sobre a importância da gente prezar pela vida dos animais não humanos. Tratando agora de um outro lado, né, como tiveram muitos comentários, né, declaradamente racistas nessa postagem que eu fiz, teve um monte de gente, né, retweetando e falando: olha esses veganos estúpidos, olha os comentários desses veganos nesse post, eu nunca vou ser vegano, olha o tipo de gente que tá, né, fazendo parte desse movimento, esse é um movimento racista, esse é um movimento elitista. E aí essa questão aí tem dois lados. Primeiro que, sim, o movimento vegano é, de forma geral, percebido como elitista e também, por conseguinte, as coisas estão bem associadas aí, também é percebido como racista muitas vezes. Faz parte do nosso trabalho, né, nós como ativistas, quebrar isso, quebrar esse estigma que existe ainda hoje em cima do movimento vegano. Mas o outro lado dessa questão é que, pensa bem, se você for deixar de lutar por qualquer injustiça, porque algumas pessoas dentro do movimento que luta contra essa injustiça são toscas, são escrotas, falam besteira, você não vai lutar contra injustiça nenhuma. Tem gente escrota em absolutamente todos os movimentos, né? Tipo, se eu for deixar de apoiar certos movimentos porque eu tive contato com uma pessoa que foi escrota comigo, eu não vou me juntar a movimento absolutamente nenhum. E aí eu percebo que muitas vezes as pessoas falam: ah, olha esse vegano idiota aqui falando essa besteira, eu nunca vou ser vegano porque olha só as besteiras que esses veganos falam. Eu percebo que muitas vezes isso é falado meio que pra não querer fazer parte disso, mas que mais por uma questão da dissonância cognitiva. Se você ainda não está familiarizado com esse termo, eu recomendo esse vídeo aqui que eu gravei só para falar sobre dissonância cognitiva. De qualquer forma, galera, tem tanta gente foda falando sobre um veganismo popular, interseccional e anticapitalista no movimento. Eu posso citar vários aqui. Aliás, eu não vou citar, porque eu com certeza vou esquecer alguma pessoa que eu acho que é importante pra caramba. Então eu vou deixar aqui na descrição um monte de gente que faz esse trabalho, sabe? Que faz esse trabalho de costura de pauta e que fala, sim, muito sobre um veganismo antirracista, um veganismo inclusivo, um veganismo interseccional. Não deixa de conferir, não deixa de seguir essas pessoas, acompanhar o trabalho delas e divulgar o trabalho delas, pra gente mudar essa percepção do veganismo como um movimento elitista e racista. Ainda nesse contexto, eu quero aproveitar para enaltecer aqui o trabalho da Thalita Flor. Ela escreveu um texto que eu fui ler em 2017, eu acho, que chama Como é Ser Vegana e Favelada. O link para esse texto também está na descrição, eu recomendo muito que você leia, porque ele ainda é muito, muito atual. Apesar de já ter aí, acho que mais de 3 anos que ele foi escrito. A Thalita luta por um veganismo popular e antirracista há muitos anos. E eu vou incluir aqui o trecho de um vídeo que eu pedi autorização para ela para deixar aqui, um trechinho de um vídeo que ela gravou falando sobre isso. Eu simplesmente não aguento mais ter que falar sobre esse assunto. Eu ainda estava de luto pelo João Pedro e eu tive que processar mais um luto, que foi o do George nos Estados Unidos. Mas a gente que é preto está acostumado a fazer isso. A gente tem que passar por um luto em cima do outro. Eu quero que vocês não esqueçam que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Então, eu peço que, por favor, você não venha com a sua militância dizendo que na época da escravidão matar negros e escravizar negros era normal e hoje em dia fazemos isso com os animais porque ainda não acabou, ainda não existe antes. Esse seu exemplo não tem fundamento nenhum. A gente não resolveu os problemas da nossa sociedade. Se ilude quem acha que o racismo acabou porque vê um monte de casal interracial por aí. Porque vocês adoram encher a boca para dizer que o Brasil é um país lindo, miscigenado. Eu não tenho orgulho de uma miscigenação que veio de estupro. Estupro das minhas ancestrais, eu não tenho orgulho disso. É tão desonesto. Esse debate sobre especismo, sobre atribuir ao porco essa visão de algo ruim, é um debate tão complexo e um debate que pode ser feito em outro momento. Aliás, ele é feito em diversos outros momentos, que falar sobre isso no meio de um ato de desespero da comunidade negra é nojento. Se você quiser assistir esse vídeo completo, tem aqui na descrição. Por favor, acompanha o trabalho da Thalita. E Thalita, obrigado. Por fim, galera, eu quero falar pra vocês aqui que ser vegano e antirracista é uma questão de mera coerência. Nós, seres humanos, somos também animais. Nós merecemos também respeito. A luta pelos direitos dos animais não humanos não deve atropelar outras lutas. Isso é uma questão de mera coerência. Agora, se você é vegano e racista e você não está convencido pelos meus argumentos, talvez eu deva apelar ainda para uma questão matemática. Talvez isso faça mais sentido para você. Se o movimento vegano não for um movimento antirracista, ele não será.
O Brasil é um país onde a maior parte da população é negra. Então, se esse movimento continuar sendo percebido como elitista e como racista, ele nunca vai alcançar essas pessoas. Eu vou recomendar aqui que você tire o racismo do seu ativismo. Se não for por uma questão de coerência, que seja por uma questão de pragmatismo. Como sempre que eu toco nesses assuntos, né, eu faço questão de falar que eu sou uma pessoa privilegiada em termos de raça, em termos de classe. Eu não sei o que é sofrer racismo, então se eu falei alguma besteira aqui, por favor me manda uma mensagem puxando minha orelha. Obrigado.